Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal SOALT, aula 010, que vai ser falado sobre a programação no Atos A1, o software do Atos A1, um simulador. Então, nesta aula será mostrado como fazer uma programação, como construir uma programação. Então, na verdade, foi o programa eu que fiz e eu vou estar dando detalhes como foi feita essa programação, com exceção, é claro, da declaração das variáveis que eu já falei em uma aula anterior. Então, aqui vai ser falado sobre a programação desse semáforo, em várias fases, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então eu falarei primeiro uma fase, depois outra e assim por diante, até terminar todas as fases. Tá? Então esse vídeo ele ficará como 010, depois eu vou ter 010A, 010B e até terminar. Tá ok? Então observem que aqui, por exemplo, está os dois em vermelho e aqui está em verde. Ou seja, significa que quando as duas vias está parado, o trânsito está parado, o pedestre pode atravessar. Nesse momento sinaliza para o pedestre que vai mudar, vai fazer a transição. Então vermelho pisca. E de vermelho vai já fazer direto aqui para o verde. Então passou para o verde. Então vai contar um tempo, passa para o amarelo. Esse aqui está bem lento para dar tempo de eu explicar aqui. Então o vermelho passou para o amarelo. E do amarelo vai passar para o vermelho. Então está contando o tempo também do amarelo. Quando passar para o vermelho, automaticamente essas duas aqui fica verde. Tá? Passou para o vermelho, automaticamente as duas já fica verde. E a mesma coisa será desse lado aqui. Agora é a hora, habilitou essa via, agora habilita essa via. Então funciona dessa forma. Habilita uma via, pedestre atravessa. Habilita outra via, o pedestre atravessa. Então agora, por exemplo, as duas vias estão fechadas para o pedestre atravessar. Ó, sinalizou e agora essa via vai passar para o verde. Está piscando a luzinha vermelha indicando que vai fazer a transição. Então já saiu o vermelho aqui, vem para o verde e pronto. E aí para de piscar, indicando que o pedestre não pode mais atravessar. Então é dessa forma que é feito. Aqui a mesma forma, vai mudar para o amarelo e depois vai voltar no vermelho. Então vamos só terminar o ciclo. Passou para o amarelo. Conta um tempo no amarelo. Já está fazendo a transição, passa para o vermelho e aí habilita de novo para o verde. Então já fez um ciclo completo aqui. Então é dessa forma que vai ser feita a programação usando o simulador. Então já no simulador, então vamos fechar aqui.
Então, já no simulador aqui do Atos A1, a gente já pode identificar aí como que foi feita essa programação. Então, aqui que vai ser mostrado a construção de como foi feito a lógica, né, dessa programação. Então, ó, aciono aqui, olha lá, vermelho e a verde, rua 2, né? Então vermelho, rua 1 e verde, rua 2, passou para o amarelo, aqui está bem rapidinho, já passou para o vermelho, mudou para o verde, né? Mudou para o verde, vai contar um tempo, vai mudar para o vermelho, ela já contou o tempo, sinalizou o vermelho, né? Sinalizou o vermelho, parou o vermelho e já mudou para o verde novamente, né? Então, olha lá. Amarelo, vermelho de novo, os dois vermelhos de novo, verde, pedestre, né? Verde pedestre, sinaliza para o pedestre, para de piscar e já muda aqui para o verde. Então tem algum segundinho só de segurança aí, né? Então é essa programação aqui que vai ser mostrado linha a linha como foi feita. Então nós temos aqui, por exemplo, 15 linhas. Então 15 linhas será explicado aí a programação. Foi usado 4 temporizadores e 2 contador, né? Foi usado o tom, o TOF e 2 contador crescente. Então vou abrir o programa da aula para a gente mostrar aí a programação. Então nessa primeira aula vai ser apenas mostrada a parte inicial. Então na primeira fase da programação, como foi pensado? Foi colocado um liga para ser colocado em todas as linhas para a situação de segurança, né? Para nenhum temporizador ficar contando o tempo. Tá? Então foi colocado todas as linhas, foi colocado liga. Então nessa primeira linha foi pensado como? Assim que eu ligar, o vermelho da rua 1 já tem que acionar. Esse vermelho da rua 1, ele, por segurança, o verde da rua 1 também não pode estar acionado, né? Por segurança. O amarelo também não. Então é somente o vermelho tem que estar aceso. E também foi colocado aqui um vermelho da rua 2. Isso aqui já numa situação de lógica futura, né? Porque apenas o vermelho da rua 2, quando sair, é que vai manter ligado o vermelho da rua 1, porque os dois vão acionar ao mesmo tempo. Tá? Já aqui, nessa parte aqui, quando liga, vai o vermelho, né? O vermelho da rua 1 aqui, que foi acionado aqui, vai ser colocado aqui embaixo. Por quê? Porque ele vai ativar essa linha aqui também. Né? Então o vermelho da rua 2 tem que estar fora por segurança, a mesma questão que foi usada em cima, né? Verde, vermelho, verde, amarelo, né? Vermelho, amarelo, vermelho, verde, né? Que não pode estar ligado ao mesmo tempo. Então, aqui também o verde da rua 1 foi colocado mais uma segurança, né? Porque também não pode estar os dois ao mesmo tempo acionados. E aqui uma memória, né? Então essa memória aqui foi para quê? Porque quando eu ligo o vermelho, ó, eu aciono aqui
o vermelho da rua 1 é acionado, liga, né, aqui uma memória, que é uma memória que foi colocada como liga e desliga. Tá? Ou seja, liga, vamos ver lá como foi colocado aqui, ó, a memória de endereço, né, chamado aqui liga amarelo e desliga verde. Né? Então, quando foi declarada a variável, já foi colocado essa memória, que foi essa intenção, liga o amarelo e desliga verde. Tá? Já na outra linha, então por isso que esse cara está aqui, porque ele vai ligar o amarelo e vai desligar o verde. Ó. Então ele já está aqui, para desligar o verde. Tá? Então, aqui no caso, quando você liga o vermelho pedestre, né? Então você vai ligar, quando os dois verdes estiverem fora, já vai ligar o vermelho pedestre, né? Os dois verdes estiverem fora, já liga o vermelho. E aqui também, quando liga a memória lá depois, quando conta o tempo, liga já o amarelo rua 2. Então ele já faz essa parte aqui e já liga o amarelo rua 2. A mesma memória que vai ligar o amarelo também vai ligar o temporizador, né, um tempo do amarelo. Então conta que esse aqui é o tempo do verde, né, que vai ficar o verde, desliga o verde. Esse aqui conta o amarelo e desliga, né, conta o tempo do amarelo e desliga o amarelo. Então eu tenho liga o vermelho e desliga o amarelo. Então também a mesma coisa, vou ter que ter aqui um contato fechando aqui para desligar o amarelo. Opa! O vermelho rua 2. Vou colocar agora vermelho rua 2 no começo. Talvez ele seja alterado. Mas a programação é assim, a gente vai fazendo, vai testando, vendo o que acontece, né? E aí a gente vai alterando. Na verdade já tinha o vermelho rua 2 aqui, né? Então não precisa. Então ele vai pegar aqui, ligar e vai desligar. Né? Então, só que observem que quando sair o vermelho, né, toda essa parte da memória aqui vai sair fora. Né? Então vamos observar essa primeira parte. Como foi falado, esses vídeos vai ser feito em partes. Então vamos ver essa parte. E aí depois estarei fazendo um outro vídeo com continuação. Então, olha lá, vermelho, né? Contou um tempo, já passou para o amarelo, né? Vai contar um tempo agora. Vocês viram que ele foi para o vermelho, né? E voltou para o verde rapidamente. Então, mas vocês viram que já já fez um processo ali de só aqui que tá, ó, já tem uma aqui para corrigir, tá vendo? Ele ficou piscando porque aqui na hora que eu coloquei o endereço, eu coloquei o endereço errado, ó. Né? O endereço correto seria o verde pedestre 2. Então por isso que a gente sempre tem que ir fazendo e verificando. Verde pedestre 2.
Tá? Por isso que ele ficou lá oscilando ali. Certo? Então liguei aqui, ó, vermelho, verde, né? Ficou no vermelho aqui, passou para o amarelo, contou um tempo, dessa vez ele já não chegou nem piscar, né? Mas provavelmente ele está acionando e desligando. Não, está contando o tempo aqui. Provavelmente ele está contando aqui muito rápido e ele está saindo fora aqui essa memória, está desativando essa memória, né? Por quê? Porque essa memória ele é desativado quando entra o verde da rua 1. Não, o verde da rua 1, vermelho da rua 1, aliás, né? Quando entra, então o vermelho está dando uma repicada e ele está contando o tempo de novo. Então agora é uma parte para a gente solucionar, mas já está fazendo a oscilação aqui. Ó. Eu já tenho uma oscilação aqui, vocês viram que agora deu uma piscadinha no vermelho de novo. Então ele já está fazendo o processo verde, amarelo e vermelho. Só preciso agora melhorar na próxima aula, continuando a programação. Tá? Na próxima aula eu vou fazer mais devagar essa programação aqui, né, dessa continuação. Tá? Vou fazer as linhas. Esse aqui eu fiz um pouco mais rápido, tanto que eu cortei uma parte aí do vídeo para poder ir um pouco mais rápido, porque senão fica o vídeo muito longo. Né? Então, até a próxima aula, né? E na próxima aula a gente dá continuidade a esse semáforo. Vamos terminar esse semáforo aí. Né? Então, escrevam aí se gostou, se não gostou, coloquem seus comentários e até a próxima aula. Compartilhem também, por favor. Tá? Esse vídeo também vocês podem fazer também de outra programação também em paralelo. Né? Vai fazendo aí da maneira como você pensa. Isso aqui é o pensamento, né? Como você pensa, e cada pessoa pensa diferente, cada pessoa pensa uma lógica de programação diferente. Mas é assim que é construída a lógica. Então a pretensão minha é vocês verificar como que eu pensei essa lógica aqui, né? Para poder estar fazendo. Obrigado e até a próxima aula.